Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br e o Wannabe Nerd. Vamos agora falar do terceiro filme do quinto dia do festival. Este já foi uma premiere de uma produção Netflix. Aí você pergunta, mas Maurício, por que você foi ver uma produção Netflix pagando ingresso se vai estar na Netflix daqui a pouco? Bom, com certeza ver aqui no Echo Theater, um cinema de 2.000 pessoas, uma tela gigantesca, num festival de cinema, é uma experiência completamente diferente, né? É outra energia, né? As coisas acontecem de outra forma. E o filme, né, que nós vamos falar agora, é The Last Thing He Wanted, a última coisa que ele queria. Ele é dirigido pela Dee Reese, que já tinha lançado aqui em 2017 o Mudbound, que também está na Netflix, e que naquele ano foi indicado ao Oscar, inclusive com o Oscar de melhor fotografia. Um dos produtores também é o mesmo, e tem como principais estrelas a Anne Hathaway, que faz a personagem principal, né? O Ben Affleck e o William Dafoe, né? Que fazem os personagens coadjuvantes. É baseado em um romance do mesmo nome. Mas eu acho que esse filme da Dee Reese, ele sofre da mesma síndrome de Wounds, por exemplo, O Farol e Midsommar, né? Que é o quê, né? Eu acho, pelo menos, que os segundos filmes, né, o segundo longa-metragem do Babak Anwar, o segundo longa-metragem do Ari Aster e o segundo longa-metragem do Robert Eggers não são tão bons quanto o seu primeiro longa-metragem. São filmes muito bons, mas não são tão bons quanto o primeiro. E eu acho que eu tenho essa mesma sensação aqui com o filme da Dee Reese. E eu acho que o grande problema desse filme é um problema de ritmo, certo? O filme, ele começa num ritmo alto e aí no final do filme ele entra num ritmo baixo, que é retomado no finalzinho. Aliás, o desfecho do filme é muito bom, mas no meio disso ele passa por 20 minutos muito tediosos, certo? E isso realmente é problemático. Mas você deve estar se perguntando, Maurício, sobre o que diabos é o filme? O filme trata de uma jornalista que estava cobrindo a atuação dos Estados Unidos no financiamento aos contras nas guerrilhas, né, lá da América Central no início dos anos 80. Então, o filme começa em 1982, depois vai para 1984. A Helena, né, que é a Anne Hathaway, que é a nossa protagonista, é filha de um traficante de armas, né? E o pai dela adoece e ela acaba indo no lugar dele, né? Para uma dessas missões, quando ele está doente, para fazer a última negociação, e chegando lá as coisas acabam dando errado e a história então se desenvolve. É bastante interessante. Eu gostei bastante da fotografia do filme, que ela ficou com uma fotografia bastante oitentista, né? Então aquela cara toda colorida, meio amarelada, assim, principalmente com as coisas se passando em grande parte na Flórida e na América Central, né? Então tem aquela coisa toda do sol. E a reconstrução dos cenários da América Central, né? Antígua e Barbuda, São José de Costa Rica, e El Salvador, né, que são além dos Estados Unidos, são os 4 países onde a história se passa. Eu acho que a Anne Hathaway está muito bem no papel, né? William Dafoe faz um papel pequeno, na verdade, e o Ben Affleck é o Ben Affleck, né? Mas, quando eu digo Ben Affleck é o Ben Affleck, eu não estou necessariamente desmerecendo a atuação dele, mas esse papel não tem nada de muito especial. Ele faz um alto funcionário do governo americano que age como alto funcionário do governo americano, de terno, né? Aquela coisa meio séria, assim, sem muita... sem ter que criar muita coisa, né? Para um personagem que, na verdade, tem que dissimular o que ele está pensando o tempo inteiro, né? Então as coisas, eu acho que isso facilita um pouco para o papel. The Last Thing He Wanted é um bom filme, ele é bom, né? Ele tem os seus méritos, mas como eu disse, esse problema de ritmo prejudica muito a experiência e prejudica muito o roteiro, né? Por outro lado, a sequência final do filme e a virada, né, da explicação ali do que está acontecendo é realmente muito boa, mas ela é muito melhor não pela resolução em si da história, mas pela maneira como é executada, né, a cena, visualmente, como ela é filmada e como as coisas são devidamente colocadas, certo?
É difícil dar uma nota para esse filme porque eu acho que 4 é uma nota muito alta e 3,5 é uma nota muito baixa, né? 3,5 de 5 e 4 de 5, então esse vai ser um filme que eu vou deixar aqui no 3,8 de 5. Por incrível que pareça, eu vou dar uma nota quebrada. E se você resistiu e está vendo esse vídeo e viu esse vídeo até o fim, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, curte o vídeo e compartilha para a gente poder continuar espalhando a palavra do cinema pelo mundo.